Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, faltando 8 minutos para as 2 horas da tarde. Eu peço desculpas a você que nos acompanhava aqui na Rede Alesp, porque tivemos um problema com a conexão com a coletiva de imprensa do governo do estado de São Paulo e, por essa razão, não pudemos exibir na íntegra a coletiva de imprensa do governador João Dória, em que, tradicionalmente, ele passa os detalhes das ações do governo do estado de São Paulo no combate à pandemia. Mas, para isso, eu convoco a minha colega, amiga, jornalista Melissa Araújo, que vai trazer todos os detalhes sobre o que foi dito e apresentado nesta coletiva de imprensa. Melissa, bem-vinda e boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Daniel, tudo bem? Tudo ótimo. Eu gostaria, inclusive, que você compartilhasse com o público que acompanha a programação aqui do Jornal da Rede Alesp o que de mais importante foi dito nessa coletiva de imprensa. Faça um resumo para a gente, por gentileza. Sim, claro. Eu acho que a grande notícia da coletiva de hoje é com relação à testagem. O governo do estado anunciou aí uma parceria aí com a iniciativa privada. Hoje a gente está fazendo uma testagem de 8 mil por dia, 8 mil testes por dia. Só que conforme essa parceria com a rede privada, vamos passar para 30 mil testes por dia. A notificação dos laboratórios privados será obrigatória a partir de agora. Então, isso vai elevar bastante o número de casos em São Paulo em função dessa nova organização. O governador informou também que a gente vai receber 830 novos respiradores nos hospitais públicos, totalizando 1.627 respiradores. E até 30/6, mais 1.000 respiradores. Né? Então, cada respirador vai significar um novo leito. Vamos chegar até o final do mês aí de junho a 7.800 leitos no total, no estado de São Paulo todo. A taxa de ocupação em São Paulo, na capital, no estado de São Paulo, de 67,5%, e no litoral, no interior, aqui na capital, de 75,5%. Então, no estado, 67% e na capital, 75%. Hoje temos 4.816 pacientes internados. Na contagem, o secretário informou que 27.118 tiveram alta, né, desde o início da pandemia. O secretário Marco Vignoli também fez um balanço aí da retomada consciente, como é o projeto que foi batizado pelo governo do estado, e ele destacou a colaboração da imensa maioria dos prefeitos e o aumento da capacidade hospitalar de maneira funcional, e que até agora ninguém ficou sem atendimento, e a perspectiva é que não fique sem atendimento no estado de São Paulo. A secretária Patrícia Ellen destacou essa testagem, né, que vai aumentar, melhorar, né, somando a da rede pública e a da rede particular. E essa resolução que determinou isso é a resolução 80. Então, quem quiser procurar, né, a resolução 80 do governo do estado de São Paulo, que vai pedir que o RT-PCR seja notificado e a sorologia. Os resultados negativos também devem ser notificados, uma vez que com os resultados negativos ou resultados de pessoas que já tiveram contatos com a doença, isso vai fazer com que o estado de São Paulo consiga dimensionar melhor aí quantas pessoas não vão mais precisar de leitos, né? Então, eles vão fazer uma projeção de uma maneira diferente a partir de agora e que o governo acredita que vai ser melhor, mais fácil de mensurar
quem vai precisar e quem não vai, né? A secretária também informou que as taxas de isolamento se mantiveram aí nos 47%, 48% entre a capital e o interior. E foram basicamente essas as informações da coletiva, viu, Daniel? Essa notícia da testagem é muito importante, porque a gente sabe que a testagem é que faz com que a gente dimensione melhor a pandemia e, obviamente, que coloque aí políticas públicas para que as pessoas sejam curadas desse vírus. Certamente. E eu me lembro também de uma fala do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, em que ele dizia que é fundamental para que os países testem e testem. Só é possível pensar em uma reabertura se você consegue ter noção de quem está contaminado e quem não está. E aí sim, naturalmente, liberar as pessoas para que voltem às suas atividades. Quero agradecer demais a sua participação, viu, Melissa? Esse resumo que você fez, e te pergunto, mais algum complemento? Daniel, rapidamente, claro. Eu queria só falar para você que hoje a gente está completando 6 meses da pandemia, né? Desde o primeiro caso. Então, tudo isso é aprendizado para a gente. Então, é importante que a gente pegue tudo que aconteceu nos últimos 6 meses para que a gente consiga evoluir efetivamente, tanto no nosso comportamento quanto na implantação das políticas públicas, para que a gente consiga superar essa situação que tem sido tão difícil para todos nós. Agradeço demais a participação da jornalista Daniel. Melissa Araújo, trazendo informações da coletiva de imprensa do governador de São Paulo, João Dória, e toda a sua equipe, pontuando aí as ações que vêm sendo realizadas pela gestão estadual. Muito obrigado. A Melissa volta ao longo da semana trazendo mais informações e nós continuamos girando os destaques e as notícias. 1h59. Tem mais. Pressionados pela crise, os inquilinos estão cada vez mais trocando os imóveis onde moram por outros mais baratos. No setor de aluguel, quanto menor o apartamento e, consequentemente, mais em conta, maior a procura. Isso acontece em parte porque, em alguns estados brasileiros, a locação é feita com seguro-fiança, que tem duração de 3 meses. E muitas vezes os proprietários preferem não fechar acordos. Em São Paulo e Fortaleza, a maior parte dos aluguéis é garantida por capitalização, que é uma espécie de poupança, ou então cheque-calção, o que estimula os acertos entre ambas as partes. Essa situação pode mudar dependendo do que for decidido em Brasília. Isso porque o Senado aprovou um projeto que proíbe as ações de despejo de inquilinos durante o período de pandemia. O texto espera ainda a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. Jornal da Rede Alesp. 2h em ponto, horário de Brasília. Vamos conversar agora com o advogado Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo. Vamos conversar sobre o direito durante a pandemia e também no pós-pandemia por coronavírus. Muito boa tarde, doutor Caio. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela gentileza em atender ao nosso convite. Nós é que agradecemos a oportunidade. Perfeito, muitos assuntos para tratarmos, mas eu queria focar neste primeiro momento no Plano São Paulo, que é o plano instituído pelo governo do estado para flexibilizar a quarentena e retomar gradualmente o funcionamento da economia. E a partir de agora, os escritórios poderão voltar a funcionar seguindo alguns protocolos para garantir a segurança. Aí eu gostaria de perguntar para o senhor, como ficarão esses protocolos no que tange os escritórios de advocacia, doutor? De fato, é preciso primeiro fazer uma diferenciação no que diz respeito às atividades internas dos escritórios e as atividades voltadas ao atendimento ao público. Como a advocacia é a atividade essencial, assim como é o Poder Judiciário,
é fato que as atividades da advocacia não puderam cessar continuidade mesmo no período de pandemia. Entretanto, todos nós da OAB e recomendamos aos escritórios que seguissem todas as orientações sanitárias recomendadas pelas autoridades. A partir de agora, com o Plano São Paulo, há uma retomada do atendimento voltado ao público. Por esta razão, desde a sexta-feira passada, às quinta-feira passada, nós estamos com um protocolo que foi aprovado junto ao município de São Paulo, onde contamos com a participação na elaboração dele das 13 subseções que têm jurisdição no âmbito do município de São Paulo, estabelecendo regras rígidas de proteção à saúde de todos para a retomada do atendimento ao público. E, de igual maneira, há uma expectativa de que em cada um dos municípios do estado de São Paulo, consideradas as restrições e maior ampliações de cada um deles, segundo o Plano São Paulo, nós possamos ter a retomada gradual do atendimento ao público. Perfeito. Agora, como a Ordem dos Advogados do Brasil, doutor, tem atuado para incentivar a adoção desses protocolos ou até mesmo a adoção do sistema home office? De fato, o que estamos a enfrentar, o coronavírus, a experiência mundial tem demonstrado que não há tempo de arrependimento àquele que tarda na tomada de providências de contenção e cuidado. Por isso, desde o início da pandemia, a OAB tem orientado a toda a advocacia a promover os atendimentos o tanto quanto possível de maneira home office, portanto, pelo uso dos meios eletrônicos, mantendo os atendimentos presenciais às situações absolutamente necessárias em razão da essencialidade do suporte ao cidadão que precisa movimentar o Poder Judiciário para o respeito aos seus direitos. Ao longo de todo o estado de São Paulo, nós temos 243 subseções que têm sido voz importante para que toda a comunidade cumpram as regras sanitárias de proteção à saúde de todos e, portanto, possamos o quanto antes sair desse momento de muita dificuldade. E diante dessa dificuldade que o senhor bem mencionou, possivelmente alguns procedimentos serão adotados e permanecerão no pós-pandemia. Eu gostaria de escutar a avaliação do senhor em relação ao teletrabalho e também a esse trabalho remoto em ambiente virtual, também com os advogados e na esfera jurídica. Talvez esse seja um legado ou uma lição que nós vamos carregar para o futuro, doutor? Não há dúvida de que nós tivemos um apressamento do uso de tecnologias a nos permitir o exercício das nossas funções de uma maneira remota, à distância. Entretanto, é preciso sempre salientar que as tecnologias devem ser instrumentos de inclusão e não de exclusão. Não é necessário fazer comparação nem mesmo entre municípios diferentes. Nos 645 municípios que compõem o estado de São Paulo, existem diferenças econômicas abissais entre parcelas da população. Mais da metade da população não tem sequer acesso à internet e a parte que tem, grande parcela dela, tem um sinal muito precário. E um grande número de pessoas que não dispõem dos equipamentos eletrônicos adequados. Por isso, nós precisamos compreender que, uma vez afastado este momento de exceção que estamos a vivenciar, é preciso retomar a atividade da maneira correta, como vinha sendo feita, atendimento presencial também, para que não usemos esse momento como uma forma de exclusão. A tecnologia deve ser utilizada como vetor de acesso e, portanto, apenas quando todos tiverem acesso às tecnologias, nós poderemos pensar na alteração da regra geral
que é o atendimento sempre presente nas mais variadas localidades de todo o estado. Perfeito, doutor. Agora eu gostaria de saber do senhor como anda o funcionamento também dos fóruns, porque nós sabemos que, em parte, os advogados conseguem desempenhar suas funções nesse ambiente virtual, mas há aquele tipo de serviço que não é possível. Então, o advogado precisa se deslocar e ir até o fórum em muitas ocasiões. Os fóruns já estão trabalhando normalmente ou também há um período de trabalho diferenciado em razão da pandemia? A regra é que todos os fóruns estão fechados sem atendimento presencial. Apenas em hipóteses absolutamente tidas pelo Poder Judiciário como indispensáveis é que algumas atividades presenciais estão sendo realizadas. O Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução 322, determinou que todos os tribunais do país apresentassem um plano de retomada das suas atividades e, portanto, temos a expectativa de que na esteira do Plano São Paulo, o Judiciário em atuação no estado de São Paulo, são 6 os tribunais, temos o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, 2 trabalhistas, TRT2, TRT15, Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal de Justiça Militar. Temos expectativa de que todos eles passem a regulamentar na esteira da resolução, da autorização contida na resolução 322, uma retomada gradual das suas atividades presenciais, justamente para que, notadamente, o cidadão carente possa retomar o seu direito de ter acesso à justiça. Ok, para encerrar, doutor, eu gostaria de saber do senhor como o trabalho dos advogados durante esse período de quarentena e isolamento social pode garantir um bom funcionamento da justiça e também, consequentemente, a resolução dos casos e até mesmo a diminuição das causas que precisam ser tramitadas nas mais diferentes instâncias da justiça, doutor? Não temos dúvida de que o exercício da advocacia é que efetivamente assegura ao cidadão o direito de defender os seus direitos. Por esta razão, o exercício da advocacia, não só nesse momento pandêmico vivenciado, mas em todos os momentos, é um serviço que auxilia a justiça a aplicar o direito em cada uma das situações concretas. Neste momento de exceção, estamos a vivenciar mais do que nunca a necessidade de busca de outros meios de solução de conflito, que não apenas os meios tradicionais judicializados. A conciliação, a mediação e a arbitragem são expedientes importantes para a solução de conflitos, mas é preciso entender que a presença obrigatória da advocacia em todos os espaços de distribuição de justiça são fundamentais para garantir, notadamente ao cidadão carente, o direito de ter acesso a uma orientação jurídica adequada. Por isso, o exercício da advocacia tem sido exemplar, um exercício efetivo de cidadania vigilante para a defesa dos direitos de cidadania. Eu quero agradecer demais ao doutor Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB São Paulo. Importante entrevista, trazendo informações importantes sobre a reabertura dos escritórios de advocacia e também o trabalho do direito neste momento pandêmico e também uma projeção para o pós-pandemia. Doutor, muito obrigado pela gentileza em atender ao nosso convite. Parabéns pelo trabalho. Boa sorte e boa semana para o senhor. Muito obrigado, excelente semana a todos. Agradecemos a oportunidade. Muito obrigado, boa tarde. Duas horas com 11 minutos, girando os destaques, girando as informações, enfim. Espero que você tenha almoçado. Se não almoçou, espera um pouquinho. Temos mais informações porque o Senado Federal deve analisar nos próximos dias a medida provisória 923 deste ano, que autoriza emissoras de TV, rádios e organizações da chamada sociedade civil a realizar o telejogo.
Comuns na década de 1990, eles foram proibidos por decisão judicial em 1998. O retorno do telejogo é para promover ações de marketing que envolvam sorteios de prêmios, distribuição gratuita de brindes, concursos ou operações similares. O texto prevê que os sorteios podem ser feitos por telefone, sites e aplicativos de celular. Aprovada pela Câmara dos Deputados na semana passada, a proposta proíbe ações que configurem jogo de azar ou bingo. Sorteios e brindes gratuitos de até R$10 mil mensais poderão ser realizados. Caberá ao Ministério da Economia autorizar e fiscalizar os sorteios. Jornal da Rede Alesp. Chegou o momento de mais bate-papo, de mais informação e mais entrevista. Vamos conversar com o médico oncologista João Glasberg. Ele vai falar sobre os pacientes com câncer que se curaram da Covid-19. Doutor João, seja muito bem-vindo e obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Para começar esse bate-papo, eu gostaria que o senhor contasse para a gente como funciona, como é esse processo do paciente com câncer que acaba sendo curado da Covid-19. Que situação é essa? Muitas pessoas, inclusive, temiam que o índice de óbito poderia ser muito maior. Conta para a gente um pouquinho desse processo, doutor. Eu acho que é importante separar um pouco os casos oncológicos, aqueles pacientes que realmente eles têm um risco maior de desenvolver a forma grave, né? Então, nem todo paciente oncológico vai ter maior chance de desenvolver a forma grave do coronavírus. Então, aquele paciente que está em quimioterapia, que tem uma imunidade mais baixa, esse a gente sabe que tem uma probabilidade de ter a forma mais grave do coronavírus. Mas muitos pacientes já estão curados, muitos pacientes estão só em segmento ou estão fazendo terapias que não diminuem a imunidade, né? Como hormonoterapia, outros tipos de terapia. E esses pacientes não têm a chance maior de ter a forma grave. Eles agem como fosse da população. Então a gente tem alguns pacientes que tiveram contato e se curaram, né? E tinha um medo muito grande desses pacientes e eles conseguiram passar por isso sem desenvolver a forma grave. Mas a preocupação nossa é muito grande com todos os fluxos de atendimento desses pacientes, orientação, educação, para evitar mesmo o contato. Perfeito, mas tecnicamente, doutor, o paciente curado de câncer, ele faz parte do grupo de risco da Covid-19 ou não? Não, se ele foi curado, ele não está em quimioterapia, ele fez uma cirurgia no passado, né? Está só naquela fase de segmento, que a gente faz aqueles exames de rotina para ver se a doença pode ter voltado ou não, esse paciente não tem um risco aumentado em relação à população geral, né? Ele vai funcionar, ele vai ter as mesmas coisas. O câncer, nesse caso, não tem nenhum impacto sobre o maior risco desse paciente. Então, o câncer ele vai ter impacto quando o paciente está com a doença em atividade e principalmente quando ele está em uso de alguns tratamentos que diminuem a imunidade. O principal deles é a quimioterapia. Perfeito, mas aquele paciente em processo de cura, portanto fazendo tratamento, mas talvez na fase final, é recomendável que ele evite o ambiente hospitalar, ou pelo menos que os intervalos sejam mais espaçados, ou até mesmo o uso de EPIs é recomendado? Na verdade, o que a gente tem feito é o seguinte: tem alguns pacientes. A gente não pode esquecer que a mortalidade pelo câncer, ela também é muito alta, assim como o coronavírus. A gente tem muito medo da mortalidade relacionada ao coronavírus. O câncer ele também tem uma mortalidade alta, né? E os pacientes, eles com muito medo desse vírus, estão deixando
de fazer diagnóstico, estão deixando de ir tratar com o oncologista, querem parar a quimioterapia. E o que a gente tem que enfatizar é que em muitos momentos não dá para isso ser feito, né? Não dá para parar. E nessa situação, que a gente desenvolveu alguns fluxos de tratamento para poder diminuir as chances desse paciente se contaminar. Então a gente faz toda uma preocupação do fluxo de entrada desse paciente no hospital, do fluxo de como ele vai, para ele não poder se contaminar, de uso de EPIs, enfim, tem toda uma regra que a gente segue com o intuito de diminuir as chances desse paciente vir a ter algum tipo de problema. Perfeito. Agora, doutor, houve casos, inclusive divulgados pela imprensa, em que pacientes com câncer foram curados da Covid-19. Como é possível justificar a cura desses pacientes, já que o organismo estava tão debilitado e fragilizado? Não quer dizer... Isso é muito importante falar, né? Que tem muitos pacientes oncológicos fazendo quimio, eles falam, muitos ficam na imaginação, se eu pegar o coronavírus, fatalmente irei morrer. Não é verdade, não é verdade. Aumenta a chance, né? A gente tem uma probabilidade maior, mas tem muitos pacientes que mesmo em tratamento, mesmo com a imunidade mais baixa, acabam não desenvolvendo a forma grave e conseguem. Então tem muita coisa do coronavírus que a gente ainda não conhece quem são os pacientes, por que alguns pacientes vão desenvolver a forma grave e outros não. E alguns pacientes, às vezes jovens, que não têm nenhuma comorbidade, não estão em quimio, não tem nada, não tem câncer, não tem nada, e às vezes acabam tendo. Então tem muitas outras variáveis. Uma das coisas que eles acreditam que tem uma variável importante seja o grau de exposição, o grau que você é contaminado, pela quantidade de vírus que você é contaminado. Então tem vários outros fatores que podem entrar, determinar. Então é bem provável que um paciente que esteja em tratamento, ele possa pegar o coronavírus e mesmo assim ele não vir a falecer. Ele vai, isso tem uma chance muito importante que isso aconteça. Mas por isso, mas o melhor mesmo é evitar, que a gente sabe que esses pacientes eles têm um risco maior de vir a falecer, mas não quer dizer que eles vão falecer se eles pegarem o coronavírus. Estamos conversando com João Glasberg, oncologista, e falando um pouquinho dos pacientes com câncer que se curaram da Covid-19. Doutor, o senhor bem mencionou que durante esse período de pandemia, muitos hospitais com seus leitos repletos de pacientes com a Covid-19 e também existem aqueles casos em que os pacientes têm receio de ir ao hospital tratar de outros problemas, outras doenças, inclusive câncer, e acabam postergando as consultas e os tratamentos. Isso tem preocupado especialmente os oncologistas que acompanham os pacientes que precisam de um tratamento frequente, medicamentos um pouco mais fortes, ou mesmo aqueles que realizam tratamento com quimioterapia? Sim, essa é uma preocupação de toda a comunidade médica, dos oncologistas, e essa é uma preocupação também que em outras classes, como cardiologistas, porque o que a gente está vendo é uma diminuição grande, não só os pacientes que deveriam retornar para tratamento, como aqueles pacientes que não estão fazendo diagnóstico, né? Então a gente vê uma diminuição dos exames de tomografias, de mamografias, de idas aos consultórios médicos. Então isso é uma coisa muito expressiva, e os casos que estão chegando para a gente no dia a dia, estão chegando alguns casos com 1, 2, 3 meses de atraso. Então pacientes que estão desperdiçando a chance de se curarem de um tumor, porque às vezes ficam em casa com sangramento, com um tumor que era pequenininho na mama, ficam aguardando e aquilo vai crescendo. Então a gente está tendo desde de pacientes que estão parando o tratamento
com medo de ir ao hospital, até pacientes que não estão diagnosticando porque tem medo de fazer os exames, ir ao hospital, ir aos laboratórios, ir a algum médico para poder fazer os exames mesmo quando tem sintoma. Perfeito. E doutor, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria então que o senhor deixasse uma mensagem para o público que acompanha o Jornal da Rede Alesp e tem procurado se inteirar de todas as informações referentes ao combate ao coronavírus. O que a sociedade civil pode fazer em um momento como esse? Claro que é muito complicado a gente falar somente no que o cidadão pode colaborar, mas eu vejo também que existe uma certa banalização, talvez, da questão dos exames e testes com o coronavírus, e agora, hoje em dia, existem as farmácias e drogarias que também oferecem esse tipo de testagem. Mas as pessoas devem procurar o serviço de saúde somente quando é importante, né? Quando de fato tem sintomas. A gente não pode superlotar os hospitais. É importante também uma mensagem desse tipo, porque a gente tem que ser responsável também e priorizar os leitos para quem de fato precisa. Concorda? Não, concordo. Acho que é importante. Eu acho que essa procura pelo hospital, isso a gente vê no dia a dia, que realmente os pronto-socorros, eles estão hoje, só quem tem realmente... Diminui muito. É até ruim porque diminuiu muito as outras que eu acabei de falar. Diminuiu outros problemas de saúde que as pessoas não estão procurando. Nem aquelas problemas menores, que seriam coisas que não precisariam do pronto-socorro, que é a maioria do fluxo de um pronto-socorro, mas também pessoas que realmente precisariam não estão indo procurar. Quanto à parte que o senhor falou de checagem, de laboratórios, realmente uma coisa que o Brasil precisa fazer é checar mais, né? Eu acho que é uma mensagem que a gente precisa fazer. A gente precisa checar mais, a gente precisa fazer mais diagnóstico e a gente precisa continuar firme nessa briga aí pelo coronavírus, que eu tenho certeza que a gente vai vencer. E os hospitais, eles estão... a gente tem um problema sério no Brasil, né? Principalmente fora de São Paulo, que são a quantidade de vagas de leitos de UTI. Então, realmente, esse é um recurso que a gente precisa priorizar muito bem hoje, e os médicos precisam pensar muito bem como que a gente vai utilizar esse recurso, que é um recurso muito, muito importante na briga dessa doença agora. É isso aí, eu conversei com o médico oncologista João Glasberg, falando justamente sobre os pacientes com câncer que se curaram da Covid-19. Doutor João, quero agradecer demais a sua participação, as informações compartilhadas com o nosso público. Parabéns pelo trabalho e boa sorte. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigado, um grande abraço. Mais notícias e informações, 2h25 agora. O Papa Francisco fez um alerta para que as pessoas não baixem a guarda contra o novo coronavírus, agora que os níveis de infecção se reduziram. Ele pediu para que as pessoas cumpram as medidas de distanciamento social e para usarem máscaras de proteção. Quase 34 mil pessoas morreram na Itália de Covid-19, o quarto país em número de mortos pela doença, atrás dos Estados Unidos, Reino Unido e Brasil. O número de mortes diárias caiu de quase 1.000, alguns meses atrás, para 72 no sábado. A Itália entrou na última fase de flexibilização de restrições em 3 de junho, quando as pessoas receberam permissão para viajar entre diferentes regiões do país. Jornal da Rede Alesp. Agora 2h26, as exportações da China caíram em maio, atingidas pela pandemia de coronavírus que segue derrubando a demanda global. Enquanto isso, uma queda mais acentuada que a esperada nas importações sinalizou pressão crescente sobre as fábricas do país.
As leituras de comércio da segunda maior economia do mundo colocam pressão sobre autoridades do país para adotarem mais medidas de estímulo para um setor que é crítico para a renda de mais de 180 milhões de pessoas. O comércio externo representa cerca de 1/3 da economia da China. As exportações da China em maio caíram 3,3% sobre um ano antes, depois de uma alta surpreendente de 3,5% em abril, segundo dados divulgados neste domingo. Isso se compara a uma perspectiva de queda de 7% compilada por pesquisa da agência de notícias Reuters. Jornal da Rede Alesp. Duas e 27 agora, não temos mais tempo, ponto final nessa edição. O Jornal da Rede Alesp hoje fica por aqui, sempre trazendo informações do combate à proliferação do coronavírus. Não se esqueça que você pode participar, você pode dar a sua sugestão pelo nosso WhatsApp. O número é muito fácil, é muito simples, o DDD é 11 e o número é 98457-8129. Vou repetir, 11 98457-8129. Deixe a sua mensagem, tá certo? Quero lembrar que é importante você continuar respeitando as orientações das autoridades de saúde, respeite o isolamento social, saia de casa somente se for preciso, tá certo? Muito obrigado por sua companhia, por sua audiência. Eu volto ao longo da semana trazendo muito mais notícias e informações para você. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado